Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Seguinte, eu vou gravar uma aula aqui pro YouTube, eu vou deixar aqui pro Instagram junto, tá? Então, seguinte, pra gente fazer essa aula aqui, eu vou usar aqui um projeto e eu quero mostrar para vocês alguns comparativos que eu faço pra gente acertar isso aqui de vez e não ter erro, tá? Então, é o seguinte, vamos parar pra pensar numa coisa aqui, tá? Nós vamos fazer o seguinte, ó, para não ter erro aqui, ó, vamos criar uma parede externa, tá? Aqui, beleza? Se você perceber, ó, eu vou colocar ela aqui até o segundo pavimento, tá? Ó, não importa, beleza? O que eu quero fazer com essa parede aqui? Eu vou fazer algumas configurações aqui para vocês entenderem como é que eu gosto de trabalhar dentro de um projeto para a gente acertar legal, tá? Quando a gente vai falar de um projeto mais técnico e tal. Qual que é a ideia? Tá? Nós vamos fazer aqui, ó, a parede externa da edificação, tá? 15 centímetros. Olha o que a gente vai fazer. Nós vamos pegar aqui, ó, e nós vamos fazer, a gente tem várias formas de fazer aqui, tá? Mas, assim, uma forma legal, eu já até expliquei numa outra aula e tal, como é que a gente faz as camadas e tal. Na prática, né? Vamos lá, ó. Camadas de uma parede de alvenaria, tá? Então aqui, vamos pegar aqui, ó, a gente vai ter revestimento, argamassa, reboco, chapisco, alvenaria, tá? O que é legal aqui, na minha opinião, tá? Nós pegar aqui, ó, vamos, a gente pode separar de diversas formas, mas assim, eu gosto de colocar só mais uma camada aqui eu gosto de colocar aqui mais uma camada de acabamento final, tá? Então aqui no caso a pintura interna ou a pintura externa, tá? Então aqui, ó, nós vamos colocar aqui acabamento 2, isso aqui vai ser estrutura e nós vamos colocar aqui para cima, tá? Então nós vamos alterar aqui, ó, nós vamos colocar aqui para 10, tá? Nós vamos colocar aqui 0,005, tá? Nós vamos fazer a mesma lógica lá de cima, tá? Ó, nós vamos inserir, vamos colocar lá para cima, ó, tudo, tá? Vamos tirar isso aqui, vamos colocar como estrutura e vamos colocar como acabamento 1, tá? Ele é, ó, eu vou colocar aqui para, colocar aqui, tá? Ó, cuidar sempre a espessura total, deixa eu colocar aqui, ó, 0,5, tá? Que vai fechar no 15, beleza? Então, ó, vamos entender isso aqui primeiro. Ó, tu viu que ficou tudo cinza? Olha lá, nós temos mais uma camadinha aqui, tá? Então, essa pintura externa, vamos entender aqui, tá? Nós temos, então, reboco, tá? Aqui, ó, na pintura interna, tá? Eu não tenho nada ainda, beleza? Mas aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, tá? Eu vou colocar aqui, ó, coral, tá? Que é aquela pintura que eu fiz. Então, olha só. Então, vou colocar aqui coral. Olha que interessante, ó. A externa vai ter uma pintura, tá? E a interna não. Olha lá, tá ainda no cinzinha. Tá vendo? Tá. Então, aqui, nós podemos colocar aqui, tá? Ela tá aqui com branco artesão. Não. Opa, perdão. Aqui, ó. Nós vamos colocar aqui pintura branca, tá? Vamos colocar aqui a pintura branca. Nós temos aqui nós temos aqui uma outra coral, peraí. Ó, pintura, aqui ó, pintura branca, tá? Então, ó, vou deixar essa pintura aqui, certo? Ó, justamente, olha lá, ó, tá? Para trabalhar nesse detalhe, certo? Beleza? Tá. Vamos entender o seguinte, para funcionar isso aqui, olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma coisa completamente diferente hoje, tá? Nós vamos remover essas pinturas. Então, nós vamos fazer com que isso aqui tudo, ó, não tenha nenhuma pintura, tá? Ó, seja totalmente natural aqui, vamos deixar sem nenhuma pintura, tá? Ó, não tem pintura alguma e tal, babá. Ó, vamos remover aqui a pintura, tá? Não vai ter pintura, certo?
Depois a gente pode até alterar ali esses outros detalhes. Vamos entender aqui um esquema, tá? Para fazer legal. Então, ó, eu vou salvar essa configuração, beleza? Ó, vou salvar, tá? E o que vai acontecer? Vamos entender aqui agora o contexto, tá? Isso aqui para funcionar, para dar certo, a gente vai usar essa configuração aqui. Aconselho vocês fazerem também. Às vezes leva um tempinho aqui para salvar. Não deveria levar todo esse tempo aqui, mas eu acho que é porque o arquivo já está ficando bem pesado. Vou pausar aqui. Tá, olha só. Então, ó, a gente tem essa parede, ó. Você já percebe que ela é diferente, ó, da outra, né? Então, a gente vai substituir essas paredes, certo? Ó, essa parede ela vai passar essa aqui, beleza? Olha lá, ó. Ela vai passar a ser essa aqui. Olha bem. Ó, só que aí que tá o cuidado que a gente tem que ter, ó. Olha lá. Ó, tá vendo aqui, ó? Ela tá invertida, tá? Então, ó, o certo aqui, ó. Olha só. Tá nessa configuração. E esse é um erro que pode acontecer. Ó, esse aqui é um erro muito comum que pode acontecer aqui. Eu vou deletar, tá? Eu vou recolocar aqui, ó. Vou ter que redesenhar ela. Isso aqui pode acontecer. E aqui, ó, você vai ter que sempre colocar a face de acabamento externo. Olha lá, ó, para linkar aqui, tá? Nós vamos colocar aqui até o segundo pavimento, terceiro pavimento, tá? Essa é a junção que ele tem que ter. Olha como é que ele vai funcionar aqui, ó. Tá vendo? Ó. A partir de agora, ó, ela vai ter esse comportamento aqui, ó. Tá? Então, nós vamos ter que trocar essa aqui também. E esse é o problema que ele vai acontecer algumas vezes, tá? Isso aqui o que a gente vai fazer? Nós vamos criar uma outra família, tá? Outra parede, tá? Então a gente não vai mexer nessa aqui. Mas essa aqui, por exemplo, nós vamos mexer. Ó, eu vou até deslocar ela aqui. Ó, vou desunir ela aqui. Ó, justamente para que se ocorrer algum problema, ó, se eu clicar no espaço aqui, ó, vai bugar todo o projeto. Tá entendendo? Então, esse é um erro que eu cometi aqui, que eu não recomendo vocês cometerem. Então aqui, ó, sempre a externa aqui, ó. Tá vendo? Ó. Nós já vamos ajustar esse bugzinho aqui, ó. Mas olha lá. Ó, viu como é que o piso se comporta? O que o piso fez aqui automaticamente? Ó, ele já alinhou com a parte externa, tá? E ele não pode fazer isso, tá? Ele tem que ficar com a parte interna. Então, ó, isso aqui, ó, uma coisa que pode acontecer, tá? Isso aqui tu vai ter que ajustar no projeto, tá? Então, olha lá. Eu não sei por que isso aqui não ajustou ainda lá. Vamos ver aqui. Não anexar. Tá, agora foi. Ó, eu vou ter que ajustar parede por parede aqui para ajustar, tá? Mas a gente vai além. Agora nós vamos aqui, ó. Agora aqui, ó, eu vou mostrar um outro exemplo aqui para vocês que a gente vai ter que fazer aqui, tá? Que vocês vão ter que entender. Eu tô salvando, tá? Isso aqui é normal acontecer. Vamos ver aqui se eu consigo já fazer isso aqui. Ó, vou remover a pintura, vocês já vão perceber o erro, ó. Ela tá invertida. Quando eu coloquei ela ficou invertida aqui, tá? Isso não pode acontecer,
Ó, eu vou ter que deletar essa parede. Vou ter que colocar aqui outra. Olha lá, ó, face de acabamento externa. Olha lá. Tá? Ó, aplicando outra. A mesma coisa aqui, tá? Que aqui eu quero mostrar outra coisa para vocês depois, tá? Que isso aqui é uma outra parte do negócio, tá? Eu quero mostrar aqui para vocês de uma forma diferente, tá? Mas olha lá. A gente vai colocar tudo certinho, tá? Nós vamos refazer isso aqui do jeito certo. Ó, salvar aqui de novo, tá? Então, cada reposição aqui vai ter um tipo de parede. Nós vamos fazer mais um exemplo para vocês entenderem. A parte interna não vai ter problema, mas é a parte externa mesmo. Vamos entender aqui. Então, aqui nós já temos a esquadria que a gente escolheu, né? Ó, eu vou colocar aqui, tá? Mas nós vamos reposicionar isso aqui, ó. Ó, tá aqui. A gente vai dar uma L pela fachada, tá? Então aqui, ó. Por esse midpoint aqui, tá? Certo? Nós vamos clicar o espaço aqui no teclado, ó, para inverter essa esquadria, certo? Aqui ainda não tem paginação, a gente vai fazer essa paginação depois. Aqui, por exemplo, a gente até poderia trocar aqui, ó, aqui ela ficou certa nesse momento, que nós vamos deletar essa aqui, tá? Mas aqui, pessoal, depois vai ser vigamento, então a gente vai tirar, tá? Ó, realmente eu vou desconstruir essa parte aqui, ó, vou deixar ele saliente aqui, ó, justamente para mostrar para vocês que a gente vai reajustar essa parte aqui. Tá, vamos trazer mais um exemplo das paredes aqui, sem enrolar, só vou salvar. Deixa eu dar uma cuidado no peitoril também. Ó, fica uma aulinha um pouco mais extensa, tá? Ó, a altura do peitoril aqui 90, tá? Aí. Aqui. Então, vamos trocar aqui, já que estamos aqui. Ó, já vamos trocá-la aqui. Ó, invertida de novo também. Olha lá, que pepino, né? Que pepino. Então, ó, nós vamos deletar. Tá? Aqui a gente também vai deletar. Tá? E sorte que a gente tem aqui, ó, a base é para a gente fazer. Tá? Então, ó, vai até lá. Tá? Então, ó, conferir os pisos, tá? Para ver se está ok. Não pode transpassar, tá? Olha lá. Certo? Olha bem para essa configuração, tá? Nós vamos ter que adicionar mais uma janela aqui. Aqui de novo. Esse é o único problema que ele demora muito aí para salvar. Tá. Deixa eu ver aqui uma coisa nessa janela aqui. Os parâmetros. Ela é bloqueada o parâmetro de altura. Por isso nós vamos usar a esquadria aqui com o peitoril. Nós vamos usar outra esquadria aqui, tá? Não tem problema. Vamos manter aquela outra esquadria aqui porque o peitoril é diferente daqui, né? Então, ó, só para a gente garantir, nós vamos dar o AL, tá? Ó, lá de cima, tá? Então a gente garante aqui. Vocês perceberam? Tem que ficar alinhadinho aqui. Pera aí. Só para, eu acho que está alinhado, mas para garantir
Olha, não, não, parece que eu desalinhei agora. Ah. Peraí. Não, tá alinhado. Vamos cuidar o peitoril aqui. Ó, tá certinho, tá? Ó, aqui é porque vai ter que ter a parte de cima ela é maior do que a outra, tá? Do térreo. Esse é um outro papo. Beleza. Então vou salvar aqui. Então deixei minha estrutura pronta. Vamos entender as outras paredes aqui, né, pessoal? Assim, a forma que eu acho que é interessante a gente trabalhar hoje para dar certo esse tipo de projeto. Vamos lá. Então aqui, ó. Eu acho que para ficar legal esse tipo de projeto, tá? Ó, nós vamos usar aqui como base, nós podemos até colocar aquela parede externa aqui, tá? Ó, e vamos usar ela como base aqui para a gente alterar, tá? Então aqui, ó, parede interna da edificação, tá? Ó, 15 centímetros. E a gente só vai fazer o seguinte aqui, ó, a gente vai pegar essa pintura branca e vai alterar, ó, na parte interna, tá? Então, ó, beleza? Então, ó, fica certinho a parte interna com esse acabamento. Então, ó, essa parede aqui, ela passa a ser a parede interna. Ó, essa aqui também. Esta aqui também, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 5. Essa aqui também, tá? Então vamos lá, aqui nós vamos ter particularidades aqui. Essa aqui também, né? Então, tá? E esta aqui também. Tá. Vamos salvar, que eu quero explicar para vocês agora alguns exemplos aqui que a gente pode fazer. Tá? Essa aqui vai ficar uma aula bem completa sobre essas paredes, para vocês entenderem. Para a gente abordar e deixar os assuntos separados. Tá? Vamos até, se a gente conseguir aqui... Deixa eu ver aqui. Beleza, peraí. Vamos ver aqui. Tá. Ele já salvou aqui. Vamos lá. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou selecionar essa família e vou clicar o comando BX. Tá? O comando BX, pessoal, ele é um comando para uma caixa de corte, né? E olha o que eu vou fazer nessa caixa de corte. Ó. Eu vou abrir o AP inteiro aqui, ó, mais ou menos até a metade da escada. Tá? Olha lá. Ó, é como se a gente estivesse trabalhando no interiores desse apartamento. Tá? Então, ó, bem isso aqui, ó. Beleza? Nós vamos baixar um pouco, tá? Ó, e entender aqui, ó. Agora, vou até salvar aqui. O que vai acontecer? São as paredes internas. Então, olha lá. Só essa divisão que a gente fez agora já ficou top. Por quê? Porque com essa divisão aqui bacana que a gente fez, já dá para entender melhor o projeto, tá? Já dá para dar uma, assim, ó, dá para dar uma visualização bem mais legal, tá? Principalmente em relação aos acabamentos, tá? E a gente poder padronizar da melhor forma possível isso aqui, beleza? Então olha só, então ó, recapitulando, ó, parede externa, parede externa, parede externa, certo? Ó, paredinha externa, parede externa, certo? Então aqui, ó, aí que vai começar aqui, ó, parede externa, externa também, tá? Ó, até aqui. Então vamos começar a entender aqui os conceitos, tá? Para funcionar legal, tá? Eu acho que essa é a melhor forma que tem que fazer, beleza? Ó, nós vamos só entrar aqui e vamos pegar aqui o material de tijolo, tá? Eu vou fazer só uma coisa aqui nele que eu tô com um toque embaçado aqui dele, tá? Aqui, ó.
Eu vou só trocar esse preenchimento para um cinza mais escuro, tá? Porque tá muito ruim para mim trabalhar assim. Olha lá, ele vai tirar esse laranja e vai ficar cinza, tá? Então, para mim fica bem melhor assim para trabalhar. Então, como essa parede aqui, ela é desse jeito, nós vamos começar agora a trabalhar nessa área do banheiro. Como é que a gente vai trabalhar nessa área do banheiro? Nós vamos criar aqui nós vamos criar dois tipos de parede do banheiro, tá? Dois tipos, diferente do resto, tá? Então a gente precisa entender aqui, ó, que vai ter camadas diferentes. Então, ó, primeiro que a gente vai pegar aqui, nós vamos selecionar. Então nós vamos pegar aqui, ó, nós vamos transformar ela aqui parede externa, tá? Eu acho que parede interna, perdão. Aqui eu acho que é o mais próximo agora. Nós vamos transformar aqui, ó, parede interna de edificação, 15 centímetros, porcelanato, tá? Então, ó, nós vamos entrar aqui e aqui, ó, a gente vai só trocar um dos lados, tá? Então, ó, um vai ficar pintura branca e o outro, ó, nós vamos colocar aqui, ó, 30 por 60, tá? Então, aqui não vai ter muita diferença, tá, entre eles. Olha lá. Ó, o que é importante? Se tu quer que fique bem certinho, se tu não quer ter retrabalho nesse caso aqui, em específico, a gente pode inverter, tá? Então, ó, posso vir aqui, ó, vou só dar um copy, colocar aqui, ó, pintura branca, tá? Porque é só nesse caso específico, e nesse aqui eu vou usar esse aqui, tá? É uma parede que eu vou usar só aqui, tá? Ó, eu vou remover a pintura que está nessa parede, ó. Ela é um próprio acabamento, tá? Ó, ela é um próprio acabamento com alinhamento nessa parede aqui, ó, de colocação, certo? Então ela está começando aqui, porcelanato, tá? E aqui, ó, essa mesma parede, tá? Ela tem que ser aquela ali. Então, ó, ela vai ser a mesma, tá? Nós vamos remover a pintura, olha lá, só que ela está invertida. Tá vendo aqui, ó? É uma parede invertida. Então o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos deletar essa parede, tá? Nós vamos ter que deletar essa parede, porque, ó, se eu inverter vai dar pau. Então, excluir ambiente. Então, ó, nós vamos pegar aqui, ó, vamos pegar lá, ó, porcelanato. E é importante tu entender. Vamos entender isso aqui, tá? Olha lá, ó, temos que entender na estrutura. Qual que é a parte externa que está aqui? É a pintura branca. Então, ó, nós vamos começar aqui, face de acabamento externa, olha lá, ó, e vamos fechar, tá? Olha bem, ó, para encaixar certinho esse acabamento aqui, entenderam? Então, ó, para fechar certinho o acabamento, por isso construir do jeito certo, gente, tá? Então a gente vai pegar aqui, ó, a porta da Pormate, que a gente está especificando, lembra disso? Ó, nós estamos especificando isso aqui, certo? Desde o início, né? A gente está falando de outros padrões de acabamento aqui, ó. A gente vai postar esse marco, inclusive, aqui. Olha, o outro naipe de projeto, tá? Lembrando, né, que nós já colocamos aqui, ó, programado, tá? Ó, aqui, ó, o laqueado branco, tá? Então essa porta, ela tem um laqueado branco, tá? Ó, beleza? Ó, já tá configuradinho. Beleza? Ó, então a gente está configurando porta por porta, esquadria por esquadria dentro desse projeto. É outro nível. Tá? Então a gente está trabalhando isso aqui. Tá? Então ó, a gente fez essas duas, já configuramos ela como banheiro. Vamos dar uma olhada na questão da paginação aqui. Tá? Ó, primeira coisa, todo o alinhamento das paredes tem que ficar igual. Ó, tá? E nós vamos começar essa colocação aqui, ó, do revestimento, tá? Ó, lá na parede lá de dentro, ó. Tá vendo, ó? Colocar o porcelanato lá, ó. A pedra. Tá vendo, ó? Certo? Esse é o jeito certo de fazer parede. Então a gente vai selecionar isso aqui. Nós vamos trocar aqui para porcelanato também. Beleza? Então, ó. Mais uma vez ela fez invertida. Tá? Então aqui, ó. Nós vamos ter que deletar essa parede. Tá? Nós vamos colocar aqui a parede de novo. Lembrando, ó.
externo, certo? Ó, para encaixar a colocação, tá? Mais uma vez, olha lá. Então a gente está colocando parede por parede do jeito certo. Vocês percebem que trabalhar no Revit do jeito errado dá muito trabalho. Beleza? Então, ó, fiz a parede do jeito certinho. Ela está salvando aqui. Então, ó, até recapitular aqui, ó, tá? Parede externa, externa, tá? Parede interna com porcelanato, parede interna, tá? São vários tipos de parede. Beleza. Tá. Só que é o seguinte, aqui também, tá? Ó. Só para vocês entenderem uma coisa aqui, ó. Vou remover a pintura, ó. Isso aqui é uma pintura, ó. Isso aqui é uma parede externa. Então, ó, nós temos que colocar aqui, ó, uma parede interna, porcelanato, tá? E aqui é a mesma coisa, beleza? Para ficar mais fácil essa aula aqui, tá? Nós vamos colocar aqui, essa aqui de 15, tá? Ó, vamos trabalhar ela com 15 aqui e jogar 5 para dentro, tá? Ó, 0,5 para dentro, facilitar a vida aqui da galera. Ó, essa junção, vamos colocar aqui 10. Shaft não vai ficar nada, não é nenhum crime, não fica ruim também, tá? Não tem problema. Só que o que eu quero que vocês saibam aqui, ó, que isso aqui não pode ser pintura. Ó, isso aqui é revestimento, tá? Então, todos eles são acabamentos. Inclusive aqui, tá? Se eu for colocar essa aqui, ela não pode ser esse acabamento aqui. Ela tem que ser parede externa de edificação, tá? Sem pintura lá. Ó, essa parede, ó, ela tá errada, tá? Ó, essa parede, ela está errada aqui. Vocês conseguem entender? Isso aqui é uma incógnita muito boa desse projeto. Pelo seguinte, olha só. Isso aqui é uma parede externa, tá? Olha bem. Que está invertida no projeto. Vamos tirar. A gente não percebe, mas a gente tem 3 paredes aqui. Olha só. Parede externa da edificação. Ó, nós vamos colocar aqui, ó. E ela só une até aqui. Olha bem. Olha bem. Estão entendendo? Olha lá as camadas. É mais complicado do que a gente imagina. Beleza? Ó. Isso aqui é muito bom, cara, para quem quer entender o negócio a mais aqui. Cara, a gente tá falando de nível de... Isso aqui vai tudo pro quantitativo, cara. Isso aqui vai para quantitativo e área, tá? Ó. Aqui tem que ser a parede externa com porcelanato. Então nós vamos criar outra parede, que vai ser a parede externa da edificação porcelanato. Qual que vai ser a diferença? Em vez de pintura, ó, aqui a gente vai ter o bom senso, né? A gente colocar aqui, ó, aquela pintura, a gente vai manter o padrão, tá? Mesmo que seja invertido aqui, não tem problema, tá? Então aqui, ó, agora, ó, muito cuidado, tá? Então aqui, ó, eu vou ter que fazer aqui, ó,
Olha que louco. Ó, eu errei. Olha lá. Sensacional isso aqui. Olha lá. Então, ó, aqui eu tenho externo. Olha lá. Aqui tem o porcelanato alinhado junto, ó. Tá vendo? Cada uma é diferente. Entendeu? Ó, para encaixar. E aqui, ó, essa parede aqui, ela vai passar a ser a mesma, tá? E qual que é o erro dela? A gente vai ter que deletar ela aqui, tá? E vai ter que recolocar ela aqui, ó, para encaixar. Então, ó, eu vou ter que fazer isso aqui, ó, tá? Ó, e vamos ter que redefinir ela aqui, ó. Tá? Isso aqui é um nicho, ó, que ela vai unir os materiais. Olha lá, ó, já encaixou. E nós vamos botar a janela agora. Então aqui, ó, nós vamos colocar aquela janela, ó, maxinhar, só cuidar para centralizar, tá? Ó. Colocando aqui o peitoril de 1,50. Beleza? Então, olha o nível de detalhamento que a gente chega aqui, tá? Muito cuidado sempre para centralizar, se deu alguma diferença aqui. E agora é nítido que já deu, tá? Isso aqui a gente mudou por causa da composição. Então aqui, ó, ela deu aqui essa diferencinha. Nós vamos só mover ela 2,5 aqui por causa do nicho, tá? Só por isso. Nesse aspecto aqui, não tem problema, tá? Olha lá. Vocês estão entendendo o nível de detalhamento que a gente está chegando aqui? É complexo, né? E assim, tem um baita de um trabalho ainda aqui, porque a gente tem ainda aqui essa parte. A gente, assim, o certo seria a gente criar uma parede com tijolo refratário, criar aqui, ó, com esse revestimento aqui, porque aqui ainda está incorreto. Aqui, ó, só para vocês entenderem, essa parede aqui, ó, que a gente pode unir tranquilo, ó. Todas elas estão unidas, tá? Aqui, ó, nós vamos ter que dividir essa parede, tá? Comando SL aqui, ó, dividindo essa parede. Eu só não quero que ela aqui essa divisão de linhas de detalhe, tá? Ó, eu quero que ela só fique assim. E aqui nós vamos ter a parede externa, tá? Edificação, certo? Olha lá. Ó, e a gente tem praticamente uma piada, né? Porque inverteu aqui simplesmente. Está invertido, tá? Mas isso aqui a gente vai falar na próxima aula, tá? A gente vai fazer uma aula 2 disso aqui, tá? Beleza? Não deixe de se inscrever aqui no canal. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, tá? Compartilhe esse conteúdo com seus colegas da arquitetura, engenharia, design de interiores, tá? Acompanhe aqui, cara. Olha o nível de detalhe que a gente está chegando aqui, transformando os projetos, tá? Acompanhe a gente, aproveita para adquirir o pacote número 6 de blocos de Revit, tá? A gente está aí com 70% de desconto, 100 conjuntos de famílias, mais de 500 famílias no total, tá bom? Para seguir a gente nas redes sociais, tá? Ó, para comprar o link é muito fácil aqui. Você pode seguir a gente aqui nas redes sociais, tá? Só seguir aqui, ó, blocos de Revit, segue a gente lá. Pode seguir lá minha página Felipe Schimble Arquitetura, tá? Pode seguir a gente lá pelo Facebook também, tá? Segue a gente lá, ó, Felipe Schimble Arquitetura. Segue a gente também lá no Twitter, tá bom? Então segue a gente aí nas redes sociais. Grande abraço.